Meus irmãos, eu vou fazer o vídeo aqui, vai ser uma parábola, né? Não uma parábola pequena, mas que ela tem um grande significado. O pedido de uma mãe, com certeza que é a mãe de Jesus. Aí vou soltar essa parábola inteira para vocês. O último versículo aqui eu tava lendo, né? Antes de fazer o vídeo, eu dei uma leiturazinha, né? Porque eu sou um pouco curiosa, ainda não tinha lido não, né? Pra poder... Quando é a parte daquela que é da crucificação dele, eu só falta, assim, eu não consigo, meus irmãos me dá vontade me de chorar, eu não consigo aguentar fazer não, porque é muito sofrimento, né, para uma pessoa só. E sem ver que as pessoas não dão nem importância, né? E se vocês soubessem o significado que tem desse sacrifício que ele fez pelas nossas almas, nós só conseguimos livrar nossas almas do inferno, eu falo a verdade, né? Nós só conseguimos livrar a nossa alma do abismo, da fornalha de fogo, só se for pelo sacrifício dele. Se não for pelo sacrifício dele, ninguém livra a sua alma do lago de fogo. Mas bora lá, né? A gente lê? Meus irmãos, um bom dia, paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é, eu tô dando um bom dia. Eu amo vocês, Cristo ama vocês e Cristo chama vocês, sabe o quê? Ao arrependimento. Eu vou marcar aqui e vou o começo do livro de Mateus, que é no começo, tanto João Batista como Cristo, ele começou falando, chamando o povo ao arrependimento. E Cristo, às portas, eu faço a mesma coisa, eu chamo vocês ao arrependimento. Porque, meus amores, primeira coisa, sem arrependimento, sem transformação de vida, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. A alma nenhuma não sai nem da face da terra, entendeu? E o inferno, né, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, mas ele tá lotado. E o inimigo é só levando as pessoas pra lá, as almas pra lá. E essas almas que tá sem Deus e sem Jesus, entendeu? Pior ainda, né? Mas Cristo chama, Cristo adula as pessoas para as pessoas não ir para esses campos. Porque eu vejo a insistência dele em vocês. Entendeu, meus amores? Estou a minha alma. Olha, eu vou contar o segundo sonho para vocês. Cristo apareceu para mim do jeito que ele foi crucificado. O que ele quis me dizer com isso? Ele quis me dizer que o sacrifício dele estava abandonado. Essas almas estavam perecendo indo para o abismo, para a fornalha de fogo, igual está escrito. Meus amores, quem tem autoridade de falar sobre o inferno é ele. Porque ele desceu lá e tirou aquelas pessoas que tinham morrido nos antepassados. Antes de Cristo vir ao mundo, essas pessoas desciam para lá. Não para viver, não era para viver no inferno. Elas desciam ao mais profundo da terra, igual Cristo desceu. Mas em cantos separados. Na Bíblia está explicando sobre isso. E o que? Um lado era o abismo, outro lado era o quê? Era o seio de Abraão, como tem escrito, onde aquelas pessoas que morreram, os profetas, estavam lá descansando. E Cristo foi justamente para tirar essas pessoas de lá e levar ela o quê? Aos altos do céu. E as pessoas o quê? Com negligência, né? E quando Cristo apareceu para mim desse jeito, eu entendi que ele está fazendo de tudo para resgatar a alma de vocês do abismo, da fornalha de fogo, entendeu? Eu já li várias vezes, muitos versículos ele falando com a boca dele sobre os campos, onde tem uma fornalha de fogo, onde as pessoas vão ser atormentadas. Se vão ser atormentados, com certeza é os anjos caídos que vão atormentar essas almas. É só vocês raciocinar. Se você estiver disposto a aguentar essas torturas, né? Então, meus amores, o inimigo tem ódio de mim, sabe por quê? Porque eu falo isso. Se ele pudesse, ele já tinha me matado. Ele não me matou porque Deus me protege. Cristo é direto 24 horas ao meu pé. Ainda manda anjos, porque eu vi anjos ao meu redor. Entendeu? Onde eu tô, tem anjos. Por quê? Porque ele confiou algo a mim e ele sabe que eu jamais vou negar. De abrir a minha boca e falar que se as pessoas saírem da terra, elas vão para o abismo. Porque só tem dois caminhos. Um para o céu, outro para o abismo. Qual é o canto que vocês pensam em ir? Que não existe. Por isso que eu converso com vocês abertamente. Ó, vou ler aqui pra vocês, ó. João anunciando que Cristo estava na terra e João estava pedindo aquela nação que se arrependesse dos pecados. Igualmente nós estamos fazendo hoje. Não sei se vocês prestaram atenção. Cristo está levantando muitas pessoas, chamando o povo ao arrependimento antes da vinda dele. É só vocês prestarem atenção. Meus amores, tudo que está acontecendo nessa geração só indica a vinda dele. Meus amores, a gente só tem que aguardar, a gente tem que
ficar firme e forte esperando a vinda dele. Ninguém sabe qual é o dia, qual é o tempo que ele vem, não. Nós só sabemos que ele está muito próximo, mas ninguém sabe qual é o dia, né? Meus amores, e sobre o que eu estava escutando ontem, uma passagem que fala das Santas Escrituras, sobre essa festa que vai ter em Israel, né? Sobre as festas das trombetas. Isso é algo profético. Glória a Deus, meus amores, glória a Deus. Conserta a tua vida, conserta a tua vida. Meus amores, se é algo profético, a festa das trombetas em Israel, meus amores, Cristo nasceu lá, os profetas nasceram lá, a nossa salvação nasceu lá, tudo é profetizado por lá. A Bíblia, as Santas Escrituras é profetizada lá. Tudo vem de lá, é só vocês caem a ficha de vocês. Olha o que a natureza está mostrando. Meus amores, enquanto tem cidade, tem país que está vivendo mais ou menos. Mas tem país, esses países das guerras, as pessoas estão morrendo de fome. Não tem o que comerem. Sem dizer o quê? Sem dizer as guerras. Por que vocês não raciocinam? É guerra, é fome, é terremoto, é maremoto, é aqueles ventos, aqueles tornados. Meus amores, só indica a vinda dele. O que é que vocês querem mais? Vigília, esteja vigilante. É o que eu digo a vocês. Arrependimento e vigilância. É só isso. Santificação, né? Essa aí ninguém pode deixar de lado. Vou ler para vocês, ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você está vendo o que é que João Batista estava falando? E Cristo já estava no meio dele. Cristo nasceu quase ao mesmo tempo que João Batista. Entendeu? Presta bem atenção, ó. Vou ler mais um, ó. Olha esse segundo versículo aqui, ó. Porque anunciado pelo profeta Isaías. Vocês veem que sempre Cristo falava do profeta Isaías. João Batista da mesma coisa. Entendeu? Continuando aqui, ó. E disse-lhe: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Do mesmo jeito a gente fala com vocês. Tem que haver arrependimento, vocês têm que endireitar os caminhos de vocês. Olha, vocês que estão dentro dos templos, olha para ver se não tem alguma coisa que tu esteja falhando com ele. O Messias está chamando a tua atenção. Porque, meus irmãos, no dia que ele vir, ele não vai chamar a atenção de ninguém mais, não. Os que tiver pronto irão com ele, os que não tiverem, só que o coração dele fica partido. Porque se tem muitas pessoas dentro da igreja, ele queria levar tudinho. A vontade dele, tanto ele levava da igreja, ainda pegava do mundo. Aquelas pessoas que estão lá fora, que aceitaram Cristo, ele levava tudinho. Mas não depende só dele, meus irmãos. Raciocina, não depende só dele, depende muito de nós. A nossa salvação depende muito de nós, ele já nos deu. Está garantida a nossa salvação. Mas se nós o que? Perseverar até o fim. E mais algo também que eu entendi. Se nós batalharmos, nós se santificar. Porque sem santificação, ele mesmo disse lá no livro de Hebreu, ele disse que nós não veremos a ele não. Então, isso ninguém quer, todo mundo quer ver ele, entendeu? É só se preparar, né? Vou ler aqui a parte dele. Eu estava lendo aqui, era o 2 e li o 3. Agora eu vou ler outro. Deixa eu ler só mais um, o 7. Presta atenção que o João Batista anunciou a boca, ele falou algo que estava o quê? Vindoura, que ainda estava por vir, que é justamente sobre a nossa geração. Presta atenção, ó. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que tinham que vinha ao seu batismo, dizendo-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você está vendo, meus amores? Da ira vindoura. Então, essas pessoas, o que vocês veem que ele falava sobre o quê? Sobre os fariseus e saduceus. Fariseu, meus amores, essas pessoas que têm a palavra de Deus, ó. Essas pessoas que conhecem as Santas Escrituras. Ele estava falando justamente sobre isso, sobre essas pessoas que conhecem as Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? Presta atenção. Tem que andar vigilando, andar conforme a vontade de Deus, para que nós o que? Escape dessa ira vindoura, entendeu? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. Agora a parte de Cristo. Hoje o mundo tá desse jeito, do jeito que eu vou ler para vocês agora, ó. Igualmente estava naquele tempo, naquela geração que Cristo estava. Aquela geração também ela estava coberta em treva. Igualmente está a de hoje. Presta atenção, ó. Ainda pior.
O povo assentado em treva viu uma grande luz. Vocês sabem que essa luz é Cristo, né? Né, meus irmãos? Vocês sabem, né? Então, pronto. E para que estava assentado na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, a nossa luz é o quê? É o nosso Cristo, é a nossa redenção. A nossa luz é a nossa redenção agora. Se permanecer firme até o final. Se permanecer firme até o final. Desde então começou Jesus a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Meus amores, essa passagem eu amo falar ela. Eu amo repetir as coisas que saem da boca dele. Ele diz, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês, arrependei-vos, porque Jesus já está, o Messias já está vindo pela segunda vez. O Messias, o Cristo, já está vindo pela segunda vez, entendeu? A esse mundo, mas não é para ficar aqui não. Ele vem só buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele, entendeu? Do jeito que está lá no livro do Apocalipse, aquelas primícias para Deus e para Cristo. Espero que tu seja uma dessas primícias, que seja o quê? Ou para Deus ou para Cristo. Para qualquer um dos dois, para mim está maravilhoso. Principalmente para Cristo. E para nosso Pai também, né, meus amores? Nosso Pai é um homem maravilhoso. Cristo também, entendeu? É os dois juntinhos, meus amores, eles formam assim uma sinfonia maravilhosa, os dois. Meus amores, Deus sabe o que eu pensei agora. Meus amores, eu encerrei. Glória, meus amores, o que eu marquei pra mim soltar a parábola, eu acabei perdendo, mas vou lá procurar. É sobre o que? Era a parábola que eu ia soltar sobre a mãe dele. Eu vou procurar aqui pra poder eu soltar pra vocês, entendeu? Meus amores, eu vou soltar logo o sonho. Olha, pronto, já achei. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, por cima da calçada. Ele vinha descendo uma rua sozinho. Ele vinha todo sujo de sangue. Sabe o que é todo lavado de sangue? Ele vinha todo lavado de sangue. Os cabelos dele ensopados de sangue. O rostinho dele todo coberto de sangue. Não tinha um canto no corpo dele que não tivesse coberto de sangue. Para vocês verem a maldade que fizeram com ele. Ainda bem que ele não me mostrou as costas. Porque, meus amores, eu tenho certeza que as costas dele... Que aqueles açoites que deram... foi 40 açoites que deram nas costas dele. Aqueles açoites, com certeza, machucou muito as costas dele. Por isso que Deus, eu prestei atenção. Que ele me poupa de muitas coisas. Deus vê muitas coisas. Ele me poupa. Entendeu? Eu amo ele. Eu amo meu Salvador. Homem maravilhoso. Não me canso de dizer que eu entreguei a minha vida a ele, entreguei a vida, entreguei a alma, entreguei o corpo, entreguei o espírito, entreguei foi tudo. Tudo aqui é dele, ele comprou com preço de sangue, aqui é propriedade exclusivamente do meu Salvador, entendeu, meus amores? Aí, meus amores, é um maravilhoso, entendeu? Deixa eu falar mais algo aqui pra vocês. Ó, meus amores, é porque me alegra, entendeu? Me alegra mesmo, ele enche a minha alma de gozo. Ó, deixa eu ler aqui, deixa eu falar aqui o restante pra vocês do sonho. Meus amores, olha, quando eu vi, ele vinha descendo a rua, de cabeça abaixo. Ele vinha com a coroa de espinho na cabeça e a parte do manto que ele usava tava da cor de vinho, do sangue dele. E, meus amores, na hora que eu vi ele, eu não aguentei. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, na hora que eu abracei ele, eu encostei a minha cabeça nos peitos dele, né? Na hora que eu encostei a cabeça nos peitos dele, aí eu abracei ele, né, encostei a cabeça e eu abracei ele me abraçou e me cobriu com o manto. Aí eu me acordei. Meus amores, deixa eu contar mais detalhes desse sonho. Quando ele vinha descendo a rua, que eu vi ele completo dos pés à cabeça, quando ele vinha descendo a rua, não tinha ninguém no meio da rua, não tinha um pé de pessoa no meio da rua. E ele vinha descendo e ele vinha de cabeça baixa. Me deu uma sensação que ele estava abandonado, entendeu? Porque ele vinha por cima da calçada, sozinho de cabeça baixa. Os comércios tudo fechado. Era uma rua cheia de comércios, os comércios tudo fechado. E ele desce nessa rua de cabeça baixa. E, meus amores, eu vou contar outro detalhe do sonho. Quando eu abracei ele, ele tampou daqui pra cima e tampou do final do manto dele que eu transpassar na cintura dele, igual uma toalha, ele cobriu, ele cobriu do final do manto para baixo, ele cobriu, é como se fosse assim, acima do joelho para baixo ele cobriu, e daqui até que a ponta do manto dele, ele limpou, deixou bem limpinho mesmo.
E foi na hora que eu abracei ele. O pano aqui de baixo, quando eu abracei ele, tava bem vermelhozinho, entendeu? Porque ele limpou, entendeu? Meus amores, eu amo meu Salvador. Homem maravilhoso, homem que eu amo, meu Cristo. Meu Messias, santo é ele. Meus amores, olha, e quando eu vi aqui dali, quando eu me acordei, eu peguei assim, fala, porque a primeira coisa que eu perguntei a ele, vale o que é que ele quer me dizer com isso? Eu perguntei, porque eu pergunto mesmo as coisas a ele, quando eu não entendo, eu digo assim, vale o que é que tá acontecendo, que eu não tô entendendo o que é que tu quer me dizer, não. Eu cheguei pra ele e disse assim, né? E eu peguei, aí eu comecei a ler as Santas Escrituras, ele começou a abrir os meus olhos. Aí eu peguei e disse assim, não acredito que fizeram isso contigo, não. Deixa que já tava tudo escrito lá no livro do Apocalipse. Tava escrito que no final dos tempos as pessoas iam abandonar ele no evangelho, o amor de muitos esfriaram, e vocês sabem disso, vocês que conhecem a palavra de Deus, vocês têm certeza disso. Por quê? Porque está escrito, então, aconteceu, entendeu? Aí o que eu disse? Eu disse assim, vale Jesus, pois te abandonaram, eu não vou te abandonar não. Se te abandonaram, eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar contigo pregando o evangelho até o último dia da minha vida. No dia que tu vir me tirar, eu estarei aqui pregando o evangelho, entendeu, meus amores? Esse prazer eu vou dar a ele. Esse prazer eu vou dar a ele, entendeu? Eu só não dou esse prazer a ele se eu estiver dormindo, né, meus amores? Mas se eu estiver acordada, eu tô falando aqui da palavra de Deus para todo mundo. Porque, meus amores, eu vejo o amor que ele sente por essas almas. Ele tem um amor tão profundo por essas almas que ele mesmo fez. E sem dizer que eu peguei esse versículo, que ele diz as almas que ele fez, entendeu? Tá falando de quê? De algo que tem dentro de nós, entendeu? Que quando as pessoas morrem, sai de dentro, entendeu? A nossa alma. E ele tem um amor medonho por nós. Ele jamais ele quer que nós sofra. Jamais. A gente que procura mesmo sofrimento. É nós mesmos que procuramos. Ele não. Ele tenta nos tirar do sofrimento. Toda a vida foi assim. As pessoas nunca perceberam isso. Mas toda a vida ele tentou nos tirar de dor, de sofrimento. Toda a vida foi assim. E as pessoas só... Meus amores, é muita injustiça com ele. Meu coração já me dá logo vontade de chorar quando eu fico falando. E as pessoas só dizem não, não, não. E quando as pessoas estão lá no tormento eterno, né, como tem escrito nas Santas Escrituras, fica pedindo piedade a ele. Só que acontece que as pessoas têm uma escolha aqui na terra para fazer e essas pessoas não fazem. Querem fazer depois que está lá no tormento eterno. Deixa que aqui ele deu tanta oportunidade, deu tanta chance, foi atrás. Meus amores, desde quando ele saiu daqui, com o corpo e tudo, que ele foi para o céu, que o espírito dele veio para a terra, ele é direto junto das almas dele, é direto chamando as almas dele para que se volte para ele, para quando sair daqui já é direto para o céu. E as pessoas não. Aí quando estão lá, meus amores, essas almas que estão lá, se elas tivessem uma oportunidade, podia ter certeza que elas fazem tudo diferente aqui na face da terra. Como vocês têm oportunidade, vocês jogam fora. Mas o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado dos 4 cantos da terra. Por isso que eu não duvido que ele esteja para vir, não. Porque ele diz que quando o evangelho estiver espalhado no mundo inteiro, ele diz que ele vem. Porra, então, eu não duvido não que a internet corra o mundo inteiro. A internet corre o mundo inteiro. Porra, então ele já está bem perto de vir. É só ficar aguardando, entendeu? Olha, não seja igual aquela parábola que ele disse das virgens, não. 10 virgens, 10 o quê? 10 mulheres tá esperando ele. Mas 10 o quê? 5 o quê? Tá firme e forte com ele. E 5 é o quê? Tá fraca. Tá o quê? Tá mais pro mundo do que pra ele, entendeu? Não seja dessas pessoas, não. Ó, quando eu falo mulheres, quando representa mulheres e virgindade, representa o quê? O povo dele se santificando pra ele, meus amores, entendeu? Porque a igreja fala o quê? Que é mulher, entendeu? Por isso, meus amores, se vocês lessem as Santas Escrituras, elas entendiam, entendeu? É porque as pessoas não tiram tempo, entendeu? Mas se vocês lessem, vocês entendiam. Tempo representa o quê? Uma mulher. Um tempo representa uma mulher, entendeu? Glória a Deus, né, meus amores? É a igreja dele, né? O corpo dele. Ele é a cabeça, né? Por quê? Porque ele é o sacerdote. E nós somos o quê? Nós somos aquelas pessoas que o quê? Nós somos o membro dele. Por quê? Porque nós comemos do corpo dele, bebemos do sangue. Nós se transformamos em quê? No corpo dele. Por isso que ele diz, nós somos o quê? Irmão. Nós somos o quê? Amigo dele, entendeu? Tudo tem nas Santas Escrituras. Tudo eu já li pra vocês. Já fiz todo o vídeo falando justamente sobre isso, entendeu? Bora lá?
Olha, eu vou mostrar aqui no livro do Apocalipse para vocês. Eu vou mostrar em Apocalipse como foi que eu entendi esse sonho do arrebatamento, ó. Glória a Deus. Ó, ele reconhece os trabalhos que as pessoas fazem aqui do evangelho. Ele reconhece tudinho. As pessoas levando as ovelhas dele. Só que ele também fala algo. Presta atenção nestes 3 versículos que eu vou ler para vocês, ó. E esse aqui é para os pastores, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ele reconhece as que as pessoas fazem aqui por ele, que fazem aqui pelo reino do céu, entendeu, ó? Mas o versículo 4, presta atenção, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tá vendo? Tenho, porém, contra ti. Ele tem algo contra o quê? Contra os pastores, contra aquelas pessoas que abandonaram o quê? O id dele. Que é o quê? Aqui tá bem explicado. Eu vou repetir de novo, ó. Não vou repetir, não. Eu vou falar outra parte que não precisa nem eu ficar citando, não. Ele mesmo fala, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ele está chamando as pessoas o quê? Para fazer a mesma coisa que ele fazia no começo do ministério dele. O que foi que ele fez? Ele é sacerdote. Ele fez o quê? Pegou aquele discípulo dele e fez o quê? Ensinou ele a sair em cidade pregando o evangelho. O certo é o quê? Nós está pregando o evangelho. Jamais a gente pode falhar com ele, entendeu, meus amores? É isso que eu tenho para dizer para vocês, mas não terminei ainda não, vou terminar agora. Pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não se arrepender. Ele está pedindo para ter o que? Arrependimento. Se não se arrepender, vai perder algo que vocês estão prestes a ganhar. Por causa de quê? Por causa de teimosia. E sem dizer que eu ainda leio outros versículos, meus amores, eu presto atenção em tudo que ele abre a boca e fala. E ele ainda disse que essas pessoas ainda vai levar umas boas chibatadas. Meus amores, tem escrito essas escrituras, eu tô falando, mas porque tem, entendeu? E outra parte eu vou soltar esses versículos para vocês. Meus amores, mas por causa da negligência. Se Cristo fez isso, então, meus amores, se Cristo mandou a gente fazer o certo, a gente fazer, não custa nada, entendeu? Não custa nada a gente levar o mesmo que a gente leve uns puxavão de orelha dos outros, né? Tem pessoas que têm raiva da gente quando a gente prega igual Cristo, entendeu? Elas odeiam a gente, mas não tem problema não. O importante é a gente estar fazendo a vontade do nosso Criador, entendeu? Melhor levar dos outros do que levar dele, né? Pra mim seja assim, entendeu? Porque se eu levar dos outros, ele o quê? Ele me acode, entendeu? Mas se eu levar dele, aí o negócio é mais estreito, né? Meus amores, Cristo é amor. Cristo é o que? Amor, mas Cristo também é justiça, entendeu? Porque ele conta conosco. Por que as pessoas vão virar as costas e não vão receber? As pessoas querem virar as costas para ele e não querem receber. Vão receber sim. Porque tá escrito, eu já peguei. Eu li, chegou, eu fiquei assim, entendeu? Porque vocês têm que ter temor. Tem que ter temor de Deus, entendeu? Ainda tem outra parte que ele diz assim. Vocês devem ter medo. Não do homem que mata a carne. Vocês têm que ter medo de Deus, que mata a carne, mata a alma, ainda dá fim no espírito. Então, meus amores, aí por isso que ele tá, olha, presta atenção. E tá escrito, é só vocês lerem as Santas Escrituras. Meus amores, agora deixa eu mostrar mais algo pra vocês do que foi que eu fiz nesse sonho. Eu entendi esse sonho, que ele estava abandonado justamente nesse versículo aí. E eu entendi que eu disse assim pra ele, né? No livro de Cantares, eu disse assim, no livro de Cantares, eu entendi o que foi que eu tinha feito. Eu disse assim, Jesus, se te abandonaram no evangelho, eu não vou te abandonar, eu vou ficar contigo. Eu vou ficar contigo, pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Aí eu fiz o quê? Eu fiquei do lado dele como uma coluna, entendeu? E já estava escrito, eu nem sabia. Depois que eu vim ler, foi que eu entendi o que eu tinha feito. Sem entender, e sem dizer que outras partes das Santas Escrituras que eu fiz também, sem eu entender. Quando eu li, que eu me toquei do que eu estava fazendo, aí, meus amores, aí que a ficha caiu mais ainda, né? Então, bora lá, ó. Preste atenção, ó. Nesse versículo é Cantares 3 e o versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de todo incenso e de todos os pó dos mercadores?
Primeiro, coluna, vocês sabem qual é o significado de coluna? Primeiro, uma coluna é porque a pessoa está se apoiando naquela coluna. Justamente, com certeza. Então, é mais fácil eu estar me apoiando nele do que ele se apoiando em mim, né, meus amores? Então, é nós dois juntinhos, né? Como eu também ainda vou ler esse versículo para vocês entenderem mais ainda. Ó, e uma coluna de fumaça, vocês prestem atenção, coluna de fumaça, porque ela não vai durar muito tempo, entendeu? Vocês meditam. Uma coluna de fumaça, ela não dura muito tempo. Então, ficarei com vocês um pouquinho mais de tempo, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, esteja vigilante. Qualquer momento ele pode vir. Qualquer momento, assim que ele quiser vir, ele vem, entendeu? Não tá no nosso querer, nem tá na nossa vontade, não, entendeu? Deixa eu ler aqui pra vocês mais algo, que eu disse que eu ia ler pra vocês. Ó, presta bem atenção. Ó, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Você está vendo aí? Foi isso que ele me mostrou no terceiro sonho. Que ele estava do meu lado pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Olha o que está dizendo esse versículo aqui, ó. Olha, quem é esta que sobe do deserto e vem encostado ao seu amado? Meus amores, eu falei para Cristo que eu ia ficar pregando o evangelho com ele, porque eu não vi ninguém do lado dele. Eu não vi ovelha, eu não vi pastor, eu não vi ninguém, eu vi ele desprezado. Aí eu peguei e disse assim, Jesus, se tu tá só, tu não vai estar mais só. Eu vou estar contigo. Só me capacita, que tu sabe que nem ler direito eu sei. Só me ajuda. E sabe o que foi que ele fez? Ele apareceu no terceiro sonho para mim, mostrando que estava pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Ele apareceu para mim. Eu sonhei com ele pregando assim, do meu lado aqui. Ele aqui do meu lado, pregando o evangelho comigo nas redes sociais. E, meus amores, esse sonho foi o sonho mais maravilhoso de toda a minha vida. Nunca tive um sonho tão maravilhoso como esse. Porque eu me senti segura, com um homem maravilhoso do meu lado, eu me senti segura. Vou contar esse sonho pra vocês, aproveitar e vou contar ainda, vou soltar o versículo novamente. Meus amores, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e ele. E ele, nós tava pregando o evangelho. E a minha irmã, ela tava fazendo algo, eu não sei o que ela tava fazendo, não, eu sei que ela tava fazendo algo. E, meus amores, eu e ele, nós tava pregando o evangelho, nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Só que não era um tempo muito grande não, viu? Quem sabe que no ratejo bem pertinho eu já terminar de pregar o evangelho aqui na face da terra, né? Eu e ele, né? Então, saí, eu e ele, nós parávamos. Quando eu e ele, nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava assim, uns 3 metros distante de mim. Ele ficava de frente pra mim e eu de frente pra ele. Meus amores, nesse momento, ele se inclinou assim, como se fosse para pegar algo. E na hora que ele se inclinou, ele desapareceu. Na hora que ele estava assim, de frente comigo, eu olhando para ele, né, eu vi aquele manto dele assim até os pés, eu vi o vestido de dentro, da cor de vinho até os pés, a roupa que ele usava, né, por dentro até os pés e aquele outro por cima, né. E, meus amores, na hora que ele sumiu, eu fiquei assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Meus amores, ele voltava. Quando ele voltava todo de linho, todo de branco. Uma coisa mais linda do mundo, o meu rei. E então, meus amores, aí na hora que ele voltava, ele chegava para mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí eu fazia só assim, ó, dizendo que eu ia esperar por ele. E eu fiquei esperando por ele no sonho. Eu me acordei esperando por ele no sonho. E, meus amores, quando eu me acordei, eu fiquei com a tristeza porque eu tinha me acordado. Não tinha ficado continuando dormindo esperando por ele. E eu fui lá no fundo do meu quintal. Quando eu cheguei no fundo do meu quintal, lá está um arco-íris. Que quer dizer o quê? Um arco. Na Santa Escritura fala que arco-íris é arco. Pois lá está um arco no céu. Eu peguei e disse assim, ele fez uma aliança comigo, de estar pregando o evangelho comigo até o último dia da minha vida aqui, mais eu na terra. Meus amores, aí pronto, meus amores, meu coração se transbordou de alegria. Aí todo dia eu faço um vídeo para vocês, pregando a palavra de Deus e mostrando as Santas Escrituras. E quando eu encontrei esse versículo aqui, eu entendi mais ainda, entendeu, meus amores? É só vocês entenderem também as Santas Escrituras. Fora as coisas que Cristo mostra pra mim no céu, porque é só vocês entenderem. Eu tô fazendo tudo direito no jeito que é pra ser. Ó, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Meu amado é Cristo. E eu tô encostada do lado dele. Entendeu aí, meus amores? Então, pronto. Meus amores, olha, Cristo chama vocês ao arrependimento. Cristo chama vocês ao reconciliamento antes da vinda dele. Quando ele vir,
você estando preparado ou não, ele vai vir e vai levar só aquelas pessoas. Cuidado que tu não seja retirado da terra para ir para outro canto. Porque Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder. Esteja o quê? Preparado e como ele mesmo diz, vigilante e cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Para que quando for nesse dia, nós subiremos junto para quê? Para a glória de Deus, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.